nome de Jesus. Amém. Pai, essa é a tua palavra. Senhor, nós verdadeiramente não queremos ser o mesmo. Não queremos escutar só uma palavra nessa manhã. Mas nós queremos sair daqui, Pai, dispostos a praticar essa palavra. Nós não queremos mais sermos os mesmos, Senhor. Trabalha na nossa mente, no nosso coração nessa manhã. Tenha liberdade para falar conosco. Eu repreendo todo tipo de apatia, de cansaço, toda preocupação desnecessária nessa manhã, porque nós queremos ouvir a tua voz. Amém? Esse é um ano que Deus vai cumprir muitas promessas. Amém? Esse é um ano que Deus vai materializar muitas promessas. Por isso eu já queria pedir para você o link da igreja. Semana passada eu recebi um testemunho lindo de alguém que estava assistindo o culto de maneira online. E o Senhor falou aqui que aquela mensagem era específico para alguém como resposta. E essa pessoa, ela entrou em contato comigo e falou que era a resposta mesmo. Eu não sei quem estava aqui que lembra que o Senhor me mostrou uma pessoa arrumando as malas. E essa pessoa disse: pastora, minhas malas estavam arrumadas. Só faltava a coragem para sair. E isso aconteceu. Amém? E eu acabei de receber uma mensagem de alguém que está assistindo online, através da oração que foi feita aqui, que foi uma resposta para aquilo que ela estava orando. Então, compartilhe essa mensagem com alguém que está em casa, que precisa ouvir. O tema da nossa mensagem nessa manhã é: a promessa ainda está viva? É uma pergunta para você. A promessa ainda está viva? Abre em Hebreus capítulo 10. A promessa ainda está viva? Será que a promessa ainda está viva? Vai abrindo em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Será que a promessa ainda está viva? Quantas coisas você nem lembra? Quantas coisas você mesmo nem acredita que ainda vai acontecer? Você nem lembra que Deus prometeu. Quantas coisas, né? Por quê? Porque os dias não estão fáceis e não estão fáceis mesmo. Mas você acredita que em dias difíceis são os dias que Deus mais cumpre coisas para que o nome dele seja glorificado? Hebreus 10, 23 diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha o que a palavra de Deus diz: retenhamos firmes, guardemos, guarde, sustente, de maneira firme, posicionada, a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha o que Hebreus está dizendo: guarda firme a esperança. Por quê? Porque se você guardar firme a esperança, você vai ver essa esperança, se você guardar firme a esperança naquele que prometeu, você vai ver essa promessa se cumprindo. Por que ele fala guarda firme a esperança? Porque se você não guardar a esperança, esperança em quê? A esperança naquele que prometeu, a esperança da promessa se cumprir. Se você não guardar essa confissão, se você não guardar aquilo que um dia você confessou que você acreditava, você não vai ver a promessa se cumprindo. O que Hebreus está dizendo é assim, ó: guarda firme a confissão da sua fé. Guarda firme aquilo que você disse que você iria acreditar. Por que você vai guardar? Porque aquele que prometeu, ele é fiel. Amém?
A Bíblia está dizendo assim: guarda firme a sua confissão. Guarda firme aquilo que você acredita. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Ele não vai anular o que ele prometeu. Ele não vai revogar aquilo que ele prometeu, aquilo que ele disse. Amém? Então o que Hebreus está dizendo é assim: agora falta só você reter essa confiança. Guarda firme essa confiança. Amém, gente? Olha o que a palavra de Deus diz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Amém? Deus, Ele não deixa de ser fiel porque a gente deixou de ser fiel. Mas para a gente ver a promessa se cumprindo, a gente precisa guardar firme a confissão da nossa esperança. Como guardar firme a confissão da nossa esperança? Diante de tudo aquilo que a gente tem visto. Hebreus está nos alertando para isso. Ei, o Deus que prometeu é fiel. Você está vendo divórcio, você está vendo falta de santidade, você está vendo rebeldia, você está vendo tantas coisas. Mas o que Hebreus está dizendo? Não troca a tua convicção pelo que você está vendo. Amém? O que Hebreus está dizendo? Às vezes, nós como seres humanos, nós às vezes colocamos uma responsabilidade sobre a nossa vida, que nós não temos que ter, de dar resposta. E aí, quando a gente não tem resposta, a gente vai esmurecendo. Né? Uma pessoa perguntou assim: por que a tua tia morreu se a tua tia era uma mulher tão de Deus? Por que o Senhor permitiu se tinha tanta gente orando? Como é que eu vou acreditar na promessa se ela morreu? O Deus que prometeu é fiel. Tem coisa que a gente não sabe. Eu falei assim: e se ela pediu para Deus levar ela nesse tempo? Porque se o Senhor levou ela nesse tempo, é porque o propósito dela nesses dias, nessa terra, terminou. Mas ela viveu cada dia para o Senhor com excelência. Por isso que muitas pessoas não queriam que ela morresse. É isso que o Senhor quer. Não muda a tua confissão por aquilo que tu está vendo. A nossa resposta é: eu não sei explicar tudo, mas eu sei que Deus é fiel. Se Ele disse que ia agir, Ele vai agir. Se Ele disse que ia fazer, Ele vai fazer. Posso escutar um amém? Por que Deus age? Por que Deus cumpre? Porque Deus tem caráter. Amém? Deus tem caráter. Posso escutar um glória a Deus? Aí você pode se perguntar assim: pastora, mas parece que não vai acontecer. Porque todo dia é uma barreira, porque todo dia é um acontecimento. E você tem que perguntar para você mesmo: será que a promessa ainda está viva? Porque uma vez que Deus liberou uma promessa, ela não morre, nem se você morrer. Amém? Nem se você morrer. Quantas coisas eu vi a minha avó orar, e ela partiu dessa vida, e eu vi se cumprindo as orações que ela fez. Porque o Deus que fala, cumpre aquilo que fala. Amém? Mas a promessa se materializar na sua vida e permanecer viva, não depende de Deus, depende de quem? De quem é que depende? De mim. O que Hebreus está falando? Retenhamos. Só quem pode guardar alguma coisa na sua vida é você mesmo. O diabo veio o quê? Matar, roubar e destruir, não é? Quem tem a responsabilidade de guardar algo no nosso coração somos nós mesmos.
Amém? Deus não muda. A promessa fica viva, depende de mim. Para se materializar, depende de mim. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nas regiões celestiais já foram liberadas todas as bênçãos sobre aqueles que acreditam em Cristo Jesus. Sobre os cristãos. Já foi liberada. Para se materializar, depende de mim. O que Deus diz, Ele já fez. Já foi liberado nas regiões celestiais. Para se materializar, depende de mim. Quando a gente olha para a vida de Abraão, o que a gente vê? Que Deus liberou muitas promessas sobre a vida de Abraão. Meu Deus, mas demorou aquele tanto de anos. Por quê? Dependeu de quem? Abraão. No meio do caminho, Abraão mentiu, não confiou em Deus. No meio do caminho, a aliança que Abraão tinha com Deus teve que ser provada para o próprio Abraão, porque Deus, Ele sabia a aliança que Ele tinha com seu filho. E a promessa, quando você olha para a vida de Abraão, para ela permanecer viva e para ela se cumprir na vida de Abraão, dependeu somente de Abraão. E o que você vê na vida de Abraão? Para a promessa se cumprir, precisa de 3 coisas. Está estabelecido na nossa vida: fé, obediência e confiança. Fé, obediência e confiança. Quando Hebreus fala assim, guarda firme a sua confissão. Guarda firme, você vai precisar do quê? Fé, obediência e confissão. Se você não tiver fé, você não consegue obedecer. Amém? E para você obedecer, você tem que permanecer no caminho da confiança. As pessoas vão dizer, anda por aqui, porque se tu for o contrário ao povo, tu vai andar sozinho. E aí que entra a tua confiança em Deus, a tua obediência. Se tiver que andar sozinho, para andar no centro da vontade de Deus, eu vou andar. Amém? Para uma promessa se cumprir, você precisa de fé, obediência e confiança. Por quê? Porque uma vez que a promessa, direta ou indireta, é liberada por Deus, ela já foi liberada, ela não é revogada. Agora, ela é atraída para a minha vida, pela minha confiança, pelo meu posicionamento e pela minha obediência. Enquanto Abraão não entrou nesse caminho de obediência, de confiança, de convicção, de posicionamento, a promessa não se cumpriu. Amém? Não dependia de Deus, dependia especificamente dele. Glória a Deus. E olha que interessante, às vezes a gente acha que pessoas impedem a promessa de se cumprir na nossa vida. Sara riu da promessa. A palavra de Deus diz que quando chegou o momento de Isaac ser gerado, Sara riu por causa da sua idade. Mas Sara impediu a promessa na vida de Abraão? Não. Porque a promessa estava viva dentro do coração de Abraão. Abraão estava posicionado. Abraão estava convicto. E Abraão estava no lugar de obediência. Ninguém pode impedir a promessa de Deus na sua vida. Se você estiver com fé, obediente e em posição de confiança, ninguém pode impedir a promessa de Deus na sua vida. Amém? Sara, sendo esposa de Abraão, não confiando, ela gerou. Para quê? Para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão. Porque Deus tinha prometido a Abraão. Toda a sua descendência foi alcançada. Porque quando a gente recebe uma bênção de Deus, os nossos são abençoados. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Quantas vezes Deus guarda uma casa por causa de um esposo que se posiciona? Quantas vezes Deus guarda uma casa por causa de uma esposa que se posiciona? Amém? Deus é fiel. Posso escutar um amém? Eu só preciso ter fé, obediência e confiança. Na época de Abraão, ele vivia na lei, né? E ele precisou aprender. O que que a lei faz? Quando a gente vive na lei, a gente vive por merecimento.
A gente faz e porque a gente merece, a gente recebe. Segura aí que já já vou falar sobre isso. Mas pastora, que promessas são essas? Que promessas são essas que estão disponíveis e que precisam estar viva dentro de mim? Tem várias promessas, eu não vou pedir para você abrir, mas 1 João 2,25, se você quiser anotar, existe a promessa da salvação, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E Deus nos deu uma promessa de salvação, que foi a vida eterna. Essa promessa está viva dentro de você? A vida eterna. A promessa da vida eterna é a promessa para todo aquele que desejar. Amém? Desejar o quê? Desejar ter a vida eterna. Confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e permanecer na presença dEle. Existe uma promessa também em João 10:10 de uma vida plena. A palavra de Deus diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente em abundância. Amém? Vida plena, portas abertas. É uma promessa de Deus. Amém? Para todos aqueles que estejam em Jesus. Vida plena, portas abertas. Existe uma promessa também do Espírito Santo. Lucas 11:13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Essa promessa de Deus foi a promessa que se cumpriu quando Jesus mesmo disse que Ele iria e não nos deixaria só. Qual é a promessa de Deus? Que nós jamais estaríamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo, é só pedir. Existe outra promessa para você que não tem paz. João 16:33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Deus liberou uma promessa de paz. Mateus 6:31-33. Deus liberou uma promessa de provisão diária. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A promessa de provisão, se você buscar o Senhor. Salmos 91:10, existe uma promessa de proteção: nenhum mal o atingerá, desgraça alguma chegará à sua tenda, se você fizer do Senhor a sua habitação. Amém? Glória a Deus. Tem várias promessas de Deus, várias. Eu anotei mais de 10 aqui, promessas que o Senhor fez. Agora eu quero te perguntar, essas promessas que o Senhor fez, elas estão vivas dentro de você? Então por que você fica sem paz? Por que você se preocupa com o pão de cada dia? Por quê? Fé, obediência e confiança. Amém? As promessas de Deus para se cumprir dependem exclusivamente da gente. E eu queria agora dar 3 passos. Eu queria dar 3 passos para você fazer com que essa promessa permaneça viva na sua vida e se materialize. Amém? O primeiro passo: aprenda a andar na nova aliança. Eu não vou abrir o texto por causa do tempo, mas olha só que interessante. O que é a nova aliança? A lei, ela foi feita para o povo permanecer na presença de Deus. Só que era devido ao pecado, em Gênesis, o povo não conseguia cumprir a lei. E Deus tinha um propósito com a gente. Todas as vezes que o povo não cumpria a lei, o povo não conseguia se relacionar com Deus.
Porque o pecado ira a Deus. Porque o pecado afasta você da comunhão com Deus. E Deus não vai permitir que você viva no pecado, porque você nasceu para ter comunhão com o seu Pai. Amém? Então Deus fez a nova aliança. A antiga aliança se refere à lei. Eu faço, eu mereço, por isso eu recebo. E o povo não recebia nada. Por quê? Porque eles não conseguiam cumprir a lei. E aí vem uma nova aliança. E nessa nova aliança, nós recebemos a graça de Deus. A graça de Deus é um favor não merecido. Quer dizer que eu não faço nada? Não. Porque eu entendo a graça. Porque eu entendo quem morreu na cruz por mim. Porque eu entendo quem soprou vida. Porque eu entendo quem me tirou da escravidão. Porque eu entendo quem me tirou do império das trevas e me trouxe para a maravilhosa luz. Eu vivo na presença de Deus e a graça de Deus me basta. A graça de Deus me justifica. Amém? A primeira coisa para a promessa permanecer viva em mim, eu preciso aprender a viver na nova aliança. Glória a Deus, eu vou dar um testemunho vivo, simples. Todo mundo sabe que eu abri uma cafeteria com um propósito. E eu abri sem dinheiro. Mas eu abri debaixo de uma palavra, não porque eu sou irresponsável. Como eu já tinha recebido essa promessa há muito tempo e eu estava esperando um sinal de Deus. Só que quando chega determinado dia do mês, irmão, está no início, tem hora que eu não tenho investimento, eu não tenho capital, nada disso de giro. E interessante que nessa segunda-feira, eu tinha um boleto para pagar. E eu fiz uma oração de manhã no meu carro. Porque eu vivo pela graça. Amém? Eu não mereço. Mas porque eu me reposiciono nesse lugar todos os dias. O Senhor tem compromisso comigo. Eu fiz uma oração dentro do meu carro e falei assim: Senhor, o Senhor sabe que eu não devo nada. O Senhor sabe que eu honro com meus compromissos. Se eu não honrar com um compromisso é porque eu não sei dele, mas o Senhor me conhece. O Senhor mandou abrir aquele lugar e eu tenho este boleto que não é barato, não é pouco. E eu preciso desse valor. E esse boleto tem que ser pago hoje. Então quem vai ter que pagar é o Senhor. Fiz essa oração, irmãos, essa oração. E descanso. Porque confiar é descansar. Confiar é descansar. Eu fiz indo para um cross, 7 horas. Quando deu 10 horas... começou a chegar várias notificações na minha conta. Várias notificações. E eu, meu Deus. E eu não estava sabendo de onde essas notificações. Resumindo, irmãos. Caiu 10 horas da manhã. Vários valores de pessoas de outras cidades que o Senhor tinha tocado no coração que era para me dar aquela oferta de maneira específica. E somando todos os valores, eu paguei todos os boletos do dia. Sem pedir para ninguém, sem ninguém saber, porque eu não conto o que eu preciso para ninguém. Quando alguém me dá alguma coisa, eu tenho convicção que aquela pessoa está ouvindo a Deus. Convicção. Entrou exatamente, irmãos. Exatamente. Sabe o que é isso? É viver na nova aliança. Amém? A promessa permanece viva. Que promessa? Deus, o Senhor abriu essa cafeteria. É o Senhor que vai sustentar. E aí, agora em janeiro, o Senhor me deu um projeto muito maior. Se eu não tenho dinheiro para uma cafeteria, eu disse: Senhor, o Senhor ainda quer que eu faça isso? Mas se Ele disse, Ele cumpre o que Ele fala. Amém? E o Senhor tinha me dito assim: você vai abrir essa cafeteria porque vai muita gente precisando de cura e milagres nesse lugar. E eu atendo mais gente que não é crente na minha sala pastoral lá do que quem é crente. Pessoas já se converteram, já se reconciliaram naquele lugar, com um mês de portas abertas. Amém? Então, a primeira coisa, eu vou até dar uma aula sobre nova aliança. Aprenda a andar na nova aliança. Por quê? A nova aliança exige de você uma coisa: acreditar.
A lei exige de você fazer muitas coisas. A nova aliança exige de você acreditar. Acreditar é ficar parado? Não, porque eu acredito, eu me posiciono. Porque eu acredito, eu fui lá, vi o local, aluguei o local, abri o local, porque eu acredito. Amém? No que o Senhor diz. Então a nova aliança, ela exige de você acreditar. Fé somente. Quem acredita, espera o tempo que for necessário. Quem acredita, espera os sinais de Deus. Quem acredita, não retrocede. Quem acredita, não olha para trás. Se você faz as coisas, porque quantas vezes nós temos diversas raízes. Eu tenho que fazer para todo mundo me amar. Eu tenho que fazer. O problema não está no fazer. O problema está na essência do nosso coração. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso honrar pessoas, eu posso caminhar com pessoas, se a essência do meu coração estiver alinhada à vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Posso escutar um glória a Deus? Aleluia. Se você não andar na nova aliança, que é o acreditar somente, você mata a promessa dentro de você. Porque você vai correr para receber por merecimento. E a gente não consegue cumprir muitas coisas, irmãos, se não for o Espírito Santo nos ajudando. O segundo passo para que a promessa permaneça viva dentro de você: não beba de outras fontes. A fonte da promessa é somente de Deus. Amém? A mulher samaritana, ela sentou com o Senhor. Ela bebeu de uma água, aonde ela nunca mais teve sede. O mundo está nos ensinando tantas fontes. Amém? O mundo, ele está ensinando. Hoje, eu vou ser bem sincera, gente. O que Deus, você vai ver muitas coisas. E eu falo que você vai ver muitas coisas porque conserto mexe. Amém? Para a gente consertar uma parede, a gente não tem que quebrar uma parede, né? Raspar para pintar. Então, para ter conserto, só vai ficar quem quer conserto. Quem não quer conserto vai sair, porque não vai aguentar a glória de Deus. Amém? Não vai aguentar. E o que a gente vê? Deus nos fez a imagem e semelhança de um Jesus para a gente parecer com Ele, não é? Sem temor, nós não parecemos com Deus. O temor é o princípio da sabedoria, porque quando eu reverencio Deus, eu evito de errar. Amém? Eu não faço coisas porque eu vou desagradar o meu Deus. Por isso que o temor é o princípio da sabedoria. E o mundo ensinou você a se preocupar tanto com a sua imagem diante dos homens, que viver em pecado, sem ninguém saber, não é um problema. Não é um problema para você, porque é um problema na realidade dos céus. Amém? A minha reputação, o que as pessoas vão pensar? Problema. Problema de quem vai pensar. Né? Às vezes, as pessoas me veem muito líder, falando bem, acha que eu quero passar. Irmãos, eu nem de pregar eu gosto, eu estou sendo sincero. O meu negócio é dar aula, o meu negócio é sentar com pessoas, quem caminha comigo sabe. Eu prego, eu nem ia pregar hoje. Quem ia pregar é a pastora Cida. Vocês estão entendendo? Então, eu não posso me preocupar muito com o que vocês pensam. Eu tenho que me preocupar em obedecer à voz do meu Deus. Porque amanhã é Ele que me justifica. Amanhã, diante de tantos ataques, é Ele que envia os anjos em minha volta. Amém? É Ele que fala que eu fui bom e fiel diante da presença dEle. Só que o mundo ensinou tanta performance. E as pessoas estão tão preocupadas com a imagem, que a palavra arrependimento, as pessoas estão burlando alguma coisa para distorcer, para ninguém saber do pecado. Nada fica oculto diante do Senhor. Sabe o que o Senhor tem feito nessa casa? O Senhor tem me dado sonhos e visão com quem está em pecado. Sabe o que o Senhor está me dizendo? Ei, quem vai tirar sou eu. Se a pessoa não se arrepender,
Se essa sociedade não se arrepender, quem vai tirar? Sou eu. Por quê? Porque é um tempo de conserto e de avivamento. Por isso que Deus vai cumprir muitas promessas aqui nessa casa. Amém? Então a segunda coisa, não beba de outras fontes. Só existe uma fonte que jorra água limpa, que é a de Deus. Amém? Antes de imitar alguém, veja se essa pessoa imite a Jesus. É um tempo onde a raiz de manipulação tem crescido no meio dos homens. E a ira de Deus também tem crescido. Sabe por que se fala tanto de avivamento? O que é um avivamento, gente? É tornar-se mais vivo. O que é um avivamento? Um avivamento é a misericórdia de Deus vindo para que aquele povo não seja fulminado. Porque Deus está irado com o pecado do povo. Amém? Então é um tempo de avivamento. Deus está irado, mas está liberando a compaixão e a misericórdia dele para que a gente entre em um caminho de reposicionamento. Por quê? Porque a promessa dele continua viva. Amém? Glória a Deus. Terceiro passo, permaneça. Hebreus 10, 36. Esse versículo é escrito em todos os meus cadernos. Hebreus 10, 36. Já estou terminando, o louvor pode subir. Porque necessitais de paciência, de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, a qual a vontade de Deus que ele seja glorificado. O que a palavra de Deus está dizendo? Que a gente tem necessidade de paciência, de perseverança, de permanecer, de guardar firme a nossa confissão. Fazendo o quê? Fazendo a vontade de Deus, para que a gente alcance a promessa que já foi liberada. Amém? Glória a Deus. Permanecer. Permanecer fazendo a vontade de Deus. A promessa está viva dentro de você, é só você que sabe. Você tem feito a vontade de Deus para a sua vida? Você tem estado no centro da vontade de Deus para a sua vida? Se você está no centro da vontade de Deus, se você tem permanecido no centro da vontade de Deus, tenha convicção que cada uma das promessas de Deus vai se cumprir na sua vida. Não é pelo que você está vendo, é pelo que Ele disse que iria fazer. Você pode ficar de pé no seu lugar? Você pode ficar de pé no seu lugar? Nós não precisamos testar Deus, Ele habita dentro de nós. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. E eu queria que nessa manhã, você pensasse em alguma promessa, em alguma palavra específica para você, ou alguma palavra, uma promessa que Deus liberou na palavra dEle, de salvação, de plenitude, de paz, que você não está vivendo. Eu queria que você lembrasse dessa promessa agora. E eu queria que você perguntasse para você mesmo, para você tem guardado a sua confissão? Você tem andado em fé e obediência e confiança para que essa promessa se cumpra? Você tem feito a vontade de Deus para que essa promessa se cumpra? Porque essa manhã o Senhor está te lembrando assim: ei, todas as minhas promessas estão vivas nas regiões celestiais. Todas as minhas promessas estão vivas. Todas as minhas promessas estão vivas. Todas as minhas promessas estão vivas. Essa manhã é uma manhã que Deus está te mostrando as promessas dEle. Está te lembrando das promessas dEle. E o que Ele quer? Ele quer que você reflita. Eu tenho permanecido nesse lugar onde a promessa vai se cumprir? Se eu não tenho permanecido, o Espírito Santo está aqui para você retornar para o lugar de permanência. Deus vai cumprir promessas na sua vida esse ano. Nós vamos terminar o ano com muitos testemunhos de promessas cumpridas. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Você vai ter esse tempo. Fale com o seu Deus agora. Traga